Hoje vamos falar sobre uma doença que deixa as pessoas e as famílias muito perplexas quando elas ocorrem. Alzheimer. Essa doença que vem sendo pesquisada, muito comentada. Recentemente foi matéria de um filme chamado Para Sempre Alice, um filme bem interessante, que conta a história de uma mulher muito inteligente, professora da Universidade de Colômbia, que se descobriu com um caso de Alzheimer precoce. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no consultório do Dr. Herbert Cabral, que é professor da MScan e doutor em neurologia, mais especificamente na área de Alzheimer, né? Dr. Cabral, muito obrigado por nos receber aqui. Gostaria que o senhor pudesse falar para o nosso telespectador um pouco o que é a doença, o Alzheimer. Bem, a doença de Alzheimer é uma doença que ela foi descrita primeiramente por um médico alemão chamado Alois Alzheimer, né? Inclusive a pronúncia é sempre Alzheimer, mas a gente hoje utiliza o Alzheimer como uma forma nossa, né, de tratar a doença. Antigamente eles chamavam essas pessoas de esclerosados, né? As pessoas falavam, vovô ficou esclerosado, né? É verdade. E aí o esclerosado, na verdade, depois se descobriu que ele era um paciente que tinha, dentre outras doenças, uma delas que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela é uma chamada demência. O que é uma demência? A demência é uma perda das funções que a gente chama de cognitivas. Quais são essas funções? Memória, linguagem, a escrita, a fala, a lembrança, a praxia, que são os movimentos que você aprende, que é colocar uma camisa, colocar uma calça, a orientação. Então, esse conjunto de funções são funções nobres do nosso cérebro, chamadas de funções cognitivas. Todo paciente que perde essas funções de forma progressiva, que não seja causada por uma doença do corpo, ou seja, tem que ser uma doença degenerativa, é uma demência. Dentre as demências, eu tenho várias demências. Tem o Alzheimer, tem a frontotemporal, aí a frontotemporal tem a PIC, a afasia semântica, não fluente. Só que hoje todo mundo é diagnosticado como Alzheimer, mas na verdade nós não temos uma doença só. Nós temos um espectro de doenças muito diferentes e que a população chama todas elas genericamente de Alzheimer. A característica tem que ser uma perda progressiva de pelo menos duas dessas funções, que não seja explicada por tireoide, por excesso de remédio, por depressão, porque muitos pacientes que às vezes eu atendo chegam aqui, eu vim aqui com mamãe, que mamãe está com Alzheimer. A gente descobre que é um hipotireoidismo, é uma falta de hormônio. Descobre que é um paciente... É uma evolução diferente. Que é uma alteração de sono. Não, aí parece o Alzheimer. Sim. Só que na verdade é causado por uma doença do corpo que está simulando a doença de Alzheimer. Você só dá um diagnóstico de Alzheimer depois que você afasta todas as causas possíveis que podem comprometer a memória e as funções cognitivas. Aí sim você pensa no Alzheimer. Sim, porque a evolução dessas doenças que o senhor citou são diferentes, né? Sim, elas são diferentes. Mas, por exemplo, uma pessoa com problema de tireoide ou com alteração de sono, ela pode estar esquecida. Aí o esquecimento não é porque ela está tendo uma degeneração na região de memória do cérebro. Sim, porque a falta do sono ou a falta do hormônio compromete o aprendizado e a memória. Sim, isso ela pode recuperar. Ela pode recuperar. É por isso que a gente divide em alterações cognitivas reversíveis e alterações cognitivas não reversíveis. O Alzheimer é uma doença não reversível. Certo. É nesse filme que a gente viu, né? Para Sempre Alice, eu fiquei até impressionado com o filme. E ele coloca uma mulher muito inteligente, né, da Universidade de Colômbia e tudo, e com uma vida familiar também invejável, interessante. E ela começa um processo de esquecimento. É uma mulher inteligente, né? Qual é a diferença? Existe, né, uma diferenciação
nas pessoas que são acometidas do Alzheimer? Esse é um fato muito interessante. A gente aqui no consultório, eu falo com os colegas que a gente trabalha junto, assim, quando chega um paciente com escolaridade muito alta ou com escolaridade muito baixa, é um desafio. O com escolaridade baixa é desafio porque você não sabe se ele está esquecido ou se ele tem uma pouca instrução. Aí você aplica um teste de memória nele, por exemplo, às vezes ele não vai bem, não é porque ele não vai bem, é porque ele tem uma instrução reduzida. O de escolaridade alta, ele te engana. Porque você pergunta uma coisa para ele na hora do teste, ele vai, como ele tem uma capacidade cognitiva diferenciada, ele esquece de uma palavra. Mas aí ele vai e te coloca outra palavra porque ele sabe mais palavras. E outra coisa interessante, ele muda de assunto. Você começa a conversar de uma coisa recente, aí ele fala, ele vai, mas também no passado, aí ele puxa, por quê? A doença de Alzheimer é uma perda da memória recente, mas ela mantém a memória antiga. Como ela mantém a memória antiga e ele percebe a fragilidade, a escolaridade muito alta, para ele não transparecer para você que ele está tendo essa perda, ele muda de assunto. Sim. Aí o médico tem que ter essa percepção fina de que ele está, na verdade, mudando o foco, né? Redirecionando a conversa para aquilo que ele tem mais segurança de estar falando. Certo. E as pessoas, principalmente os filhos, né, a família, sentem muito, né, com esse processo. E uma das coisas, até que nós conversávamos antes, o senhor fala assim, como que as pessoas às vezes encaram o doente de Alzheimer, né? Porque muitas vezes ele é tido como uma pessoa nervosa. Na verdade, o que acontece? A maior parte dos pacientes que chega porque a família percebe. Tem uma frase que eu falo para meus alunos que é assim, quem está esquecido lembra que está esquecido, né? Então essa é uma premissa básica. Quando que o esquecimento tem que ser, a família tem que preocupar? Quando o esquecimento afeta as atividades de vida diária da pessoa. Então, por exemplo, eu esqueci de uma coisa que eu sempre fiz sozinho. Então eu estou me tornando o quê? Dependente de alguém para essas funções. Sim. A partir do momento que eu me torno dependente pelo esquecimento, alguém tem que lembrar das minhas contas, alguém tem que me lembrar do que eu vou comprar, alguém tem que me lembrar que eu tenho que fazer coisas que eu sempre fiz, eu estou doente. Então essa a família percebe o esquecimento em qualquer idoso acima de 65 anos de idade, ele vai ter perda de memória recente. Agora, a perda de memória só é preocupante quando ela começa a afetar as atividades de vida da pessoa, ou seja, tornar ela dependente. Alguém tem que fazer isso para ela. Nesse momento é um problema. Por quê? A família fala, meu pai sempre fez isso, meu pai sempre fez aquilo, meu pai sempre fez isso e agora está dependente. O que a gente tem que tomar muito cuidado? Quando a doença vai evoluindo, ele vai esquecendo principalmente das coisas recentes. Então, por exemplo, ele pode esquecer de um filho mais novo. Sim. Ele pode olhar, por exemplo, para uma esposa e falar, quem que é essa senhora que está aqui? E não lembrar que a esposa dele é a esposa dele. Mas por quê? Porque ele não lembra das coisas recentes, ou seja, ele não lembra que ela ficou velha. Sim. Ele pode olhar para uma filha que parece com a mãe e achar que a filha dele é que é a esposa dele. E as pessoas têm que aprender como a doença evolui, por quê? Porque senão as pessoas levam para o lado pessoal. Um filho que fala, meu pai não lembra de mim, mas não lembra porque não gosta de mim. Não lembra porque não lembra. Papai mexeu com a filha, ele está com alteração de sexualidade. Não, ele mexeu com a filha porque ele achou que era a mulher dele, porque ele não lembra que ela ficou velha. Então, isso pode trazer um transtorno familiar. Isso traz um transtorno familiar. Eu perco muito tempo no consultório, não é perder tempo, a gente ganha tempo, na verdade, sim, chamando a família aqui e explicando. Olha, o seu pai, ele está com 80 anos de idade, ele tem uma perda de memória, ele tem uma doença degenerativa, que vai evoluir dessa forma, ele pode mudar o comportamento, porque, por exemplo, colocar uma camisa e colocar uma calça, alguém te ensinou, né? Se você esquecer como é que coloca, você não sabe colocar mais. E aí a família fica como? Brigando com ele porque ele não consegue fazer mais. Aí você imagina, por que a gente faz isso com o idoso e não faz com uma criança, né? A criança não sabe fazer as coisas, você fica lá todo jeitinho, cuidando dele. O idoso não pode ter esse tipo de cuidado porque ele já sempre fez, porque agora ele não faz mais. O familiar não consegue entender que algumas doenças, como a doença de Alzheimer, podem fazer ele esquecer de andar. Ele para de andar e a cama porque ele esquece como é que anda. Ele não come porque ele não lembra que comeu. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos falando sobre o diagnóstico e o tratamento da doença. Fique conosco.